Existe uma história maior do que aquilo que vemos, uma jornada que pode não ter começado no nosso nascimento e que não termina com ele. Seja bem-vindo aos Segredos de Vidas Passadas, onde exploramos as grandes questões sobre alma, reencarnação e evolução espiritual. Hoje vamos refletir: todos os seres vivos têm alma? O humano pode voltar a ser animal? Existem espíritos em outros planetas que já viveram entre nós? Prepare-se para ampliar sua visão sobre a vida e a consciência. E se você busca respostas profundas, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque essa jornada está apenas começando. Quando Kardec começa a tratar da diferença entre alma, espírito e princípio inteligente, ele não está fazendo jogo de palavras, ele está tentando organizar uma ideia que, se não for bem entendida, cria confusão por décadas. A grande chave é compreender que alma pode ser usada em sentidos diferentes, mas no Espiritismo ela costuma designar o espírito encarnado. Já espírito é o ser inteligente da criação, individualizado, consciente de si, imortal. E princípio inteligente é o estágio anterior, ainda em elaboração, antes de alcançar a autoconsciência humana. Essa distinção resolve boa parte da angústia de quem pergunta se o inseto e o homem possuem a mesma alma. Não no mesmo grau, não na mesma fase, não com a mesma responsabilidade. No animal, segundo Kardec, há inteligência, a sensibilidade, a memória prática. Mas não há consciência moral plena. Isso significa que o animal não age com noção de bem e mal no sentido ético. Ele não pensa, não carrega culpa, não planeja vingança moral, não sente remorso. Ele age por instinto e por um tipo de inteligência adaptativa. Já o ser humano, quando faz algo errado, sabe que fez. Pode esconder dos outros, mas não consegue esconder completamente de si mesmo. Essa é a marca do espírito que já despertou para a responsabilidade. Aqui entra uma questão que incomoda muita gente. Se o humano não volta a ser animal, por que existem pessoas que parecem agir de maneira brutal, cruel, quase animalizada? A resposta espírita é profunda e, ao mesmo tempo, desconfortável. Agir de forma instintiva ou violenta não significa ter regredido de categoria espiritual, significa estar usando mal o livre-arbítrio. O espírito humano pode escolher agir guiado apenas por impulsos inferiores, mas isso é uso inadequado de uma condição mais elevada, não perda dessa condição. É como alguém que sabe ler e decide nunca mais abrir um livro. A capacidade não desapareceu, apenas foi negligenciada. Essa compreensão evita dois extremos: o de achar que o homem pode virar bicho espiritualmente e o de imaginar que, por ser humano, já é moralmente elevado. O Espiritismo insiste na ideia de progresso, mas também reconhece que esse progresso pode ser lento, irregular e cheio de quedas. A lei não é de perfeição automática, é de aprendizado contínuo. E isso amplia muito a visão sobre justiça divina. Ninguém está condenado eternamente, mas ninguém é promovido sem mérito. Quando ampliamos o olhar para os mundos habitados, a escala fica ainda mais interessante. Kardec explica que há mundos primitivos, de provas e expiações, de regeneração, e mundos felizes. Essa classificação não é para criar fantasia, mas para mostrar que o universo é uma escola com diferentes séries. Espíritos recém-chegados à condição humana podem iniciar sua jornada em mundos mais simples, onde as experiências básicas de convivência, trabalho e sobrevivência ajudam a consolidar a consciência nascente. Já espíritos mais adiantados podem reencarnar em mundos onde a violência quase não existe, onde a organização social é mais justa, onde a dor física e moral é menos intensa. Isso responde à sua pergunta sobre seres de outros planetas. Sim, dentro da lógica kardecista, espíritos podem transitar entre mundos conforme suas necessidades evolutivas. Um espírito que viveu na Terra pode, depois de certo grau de amadurecimento, reencarnar em mundo mais adiantado. E um espírito que hoje está aqui pode ter vindo de outra esfera. A vida espiritual não é prisioneira de um endereço fixo no cosmos. O planeta é cenário temporário, não pátria eterna do espírito. Agora, um ponto delicado: se há essa migração, isso não transforma automaticamente qualquer relato sobre vidas em outros planetas em verdade.
O Espiritismo não incentiva a fantasia, ele convida ao estudo sério. A pluralidade dos mundos é ensinamento filosófico e moral, não roteiro de ficção científica. O que importa, na prática, é entender que a criação é vasta e que a justiça divina não limita oportunidades de aprendizado a um único ambiente. Outro aspecto que costuma tocar o coração é o destino dos animais após a morte. Kardec explica que o princípio inteligente do animal não permanece em estado de erraticidade como o humano, refletindo sobre sua vida. Ele é conduzido rapidamente a nova experiência. Não há julgamento moral porque não há responsabilidade moral. Mas isso não significa abandono. Pelo contrário, revela cuidado. A evolução do princípio inteligente animal é acompanhada por inteligências superiores. Nada na criação está solto ao acaso. Essa ideia muda a forma como enxergamos a relação entre humanos e animais. Se o animal é um princípio em evolução, ainda sem plena consciência, então nossa responsabilidade aumenta. Não se trata apenas de ter dó, mas de reconhecer que somos parte de uma cadeia evolutiva onde hoje ocupamos posição de maior consciência. O modo como usamos essa posição revela nosso próprio grau de avanço. E quando pensamos nos laços afetivos com animais, o Espiritismo não reduz tudo a instinto frio. Ele reconhece que há desenvolvimento de sentimento real dentro do grau possível ao animal. O que hoje é afeição instintiva pode ser o germe do amor consciente de amanhã. Isso não significa que seu cachorro específico será um humano amanhã, mas que o princípio que anima o reino animal caminha, ao longo de eras, para a consciência plena. Percebe como a pergunta inicial abre um horizonte imenso? Não é só sobre virar animal ou virar humano. É sobre entender a vida como processo, como ascensão gradual, como construção lenta de consciência. E essa visão, quando bem compreendida, muda nossa relação com Deus, com a natureza e com nós mesmos. Agora eu quero te provocar a pensar. Essa ideia de evolução contínua, sem retrocesso, te traz consolo ou te gera mais perguntas? Escreve aqui o que mais mexeu com você até agora, porque a troca nos comentários enriquece muito esse tipo de reflexão. E aproveita para enviar esse vídeo para alguém que vive debatendo esses temas com você, porque às vezes a resposta que falta está numa conversa sincera. Existe um momento decisivo nessa conversa que muda completamente a forma como enxergamos a vida. Entender como ocorre a passagem do princípio inteligente animal para o espírito humano. Kardec é honesto ao dizer que não conhecemos os mecanismos detalhados dessa transição, mas afirma com clareza que ela existe. O princípio inteligente não surge humano. Ele percorre fases, acumula experiências, desenvolve capacidades e, em determinado ponto, atinge maturidade suficiente para um salto qualitativo. Não é uma troca de corpo como quem troca de roupa. É uma mudança de estado, de natureza, de condição de consciência. No reino animal, o princípio inteligente aprende através da experiência concreta. Ele desenvolve memória prática, adaptação, afetividade simples, organização social rudimentar em algumas espécies. Mas ainda não possui reflexão moral. O animal não questiona o sentido da vida, não sofre por culpa, não se pergunta se foi justo ou injusto. Ele vive no presente, guiado por instinto e por uma inteligência ainda voltada à sobrevivência e ao vínculo imediato. Isso não o diminui. Apenas indica o estágio da jornada. Quando o princípio inteligente alcança a condição humana, nasce algo novo, a autoconsciência. Surge o eu. Surge a noção de escolha. Surge a possibilidade de dizer eu poderia ter feito diferente. Esse é o verdadeiro nascimento do espírito humano. A partir daí, não há mais apenas aprendizado por repetição instintiva, mas crescimento por decisão consciente. E junto com essa liberdade, nasce também a responsabilidade. É importante entender que essa transição não acontece necessariamente na Terra. Kardec fala de mundos primitivos, onde espíritos recém-humanos podem iniciar suas primeiras experiências como seres morais. Esses mundos funcionam como escolas elementares da consciência. A Terra, segundo o Espiritismo,
já atravessou fases muito primitivas no passado remoto. O que hoje chamamos de humanidade é fruto de uma longa cadeia de experiências acumuladas ao longo de eras. E aqui entra uma reflexão poderosa. O despertar da consciência moral é também o início da dor moral. Antes disso, não há remorso. Depois disso, existe responsabilidade. O animal não sofre espiritualmente por arrependimento, mas o humano pode sofrer por ter agido contra a própria consciência. Esse sofrimento não é punição divina no sentido de castigo arbitrário. É consequência natural do despertar interior. É o preço e, ao mesmo tempo, a bênção da liberdade. Essa visão também muda como entendemos a ideia de queda. Quando um ser humano age de forma cruel ou egoísta, ele não está voltando ao estágio animal. Ele está usando mal a consciência que já possui. A diferença é profunda. O animal não sabe que poderia agir diferente. O humano sabe. Essa consciência é o que nos coloca numa posição única na escala evolutiva. Agora pense na pluralidade dos mundos. Se existem mundos mais avançados, isso significa que há espíritos muito além do estágio atual da Terra. E se existem mundos mais simples, significa que há ambientes adequados para espíritos recém-despertos. A criação, dentro da lógica kardecista, é pedagógica. Cada mundo oferece lições compatíveis com o grau de seus habitantes. Não há favoritismo, há adequação. E quanto aos espíritos que habitam outros planetas? Sim, é possível que espíritos que viveram aqui estejam hoje em outros mundos, e vice-versa. A migração espiritual faz parte da lei de progresso. Não é um privilégio reservado a poucos, mas consequência natural da evolução. Isso amplia nossa visão de fraternidade. A humanidade não é apenas terrestre, é cósmica. Leon Denis aprofunda essa ideia ao descrever a alma como chama que cresce em intensidade. Ele fala da evolução como ascensão contínua, da dor como instrumento de lapidação e do amor como destino final da consciência. Para Denis, o princípio espiritual percorre todos os graus da natureza até alcançar a plena liberdade moral. Nada é inútil. Nada é descartável. Tudo contribui para a construção do ser. Essa compreensão também ilumina a relação com os animais. Se eles estão em estágio anterior ao humano, mas caminham na mesma direção evolutiva, então há um laço mais profundo do que imaginamos. Não somos espécies isoladas. Somos capítulos diferentes da mesma história espiritual. Isso não elimina as diferenças, mas cria responsabilidade e respeito. E talvez aqui esteja uma das mensagens mais importantes. A evolução não é competição, é cooperação com a própria consciência. Cada etapa tem valor. O inseto, o animal, o humano, todos estão inseridos numa lei maior de crescimento. O que muda é o grau de lucidez. Eu quero te perguntar algo que pode abrir um novo nível dessa reflexão. Essa ideia de que todos estamos em processo, sem retrocesso, mas também sem privilégios, muda a forma como você enxerga Deus? Escreve aqui qual parte mais te surpreendeu até agora e compartilha esse vídeo com alguém que sempre achou que espiritismo era só falar de reencarnação, porque essa visão é muito mais ampla do que parece. Existe uma consequência inevitável quando entendemos que o princípio inteligente evolui até tornar-se espírito humano. A vida deixa de ser um episódio isolado e passa a ser uma jornada imensa, atravessando mundos, formas e experiências. E é exatamente aqui que a pergunta sobre outros planetas ganha um peso muito maior. Porque se a evolução é lei universal, não faria sentido que ela estivesse restrita apenas à Terra. Allan Kardec trata da pluralidade dos mundos habitados como consequência lógica da justiça e da sabedoria divina. Um universo infinito, governado por leis perfeitas, não teria apenas um único ponto de vida inteligente. Segundo o Espiritismo, existem mundos em diferentes estágios evolutivos. Alguns são mais primitivos que a Terra, onde a experiência é mais ligada à sobrevivência básica, ao desenvolvimento inicial da consciência. Outros são mais avançados, onde a moralidade coletiva já superou níveis intensos de violência, egoísmo e ignorância. Isso significa que o planeta não é o centro da criação, mas uma etapa dentro de um sistema maior de aprendizado espiritual. Quando você pergunta se seres de outros planetas podem ter almas que já foram humanas aqui,
A resposta dentro da lógica kardecista é sim, isso é possível. E o contrário também é verdadeiro. Espíritos que hoje estão na Terra podem já ter vivido experiências em outros mundos. O espírito não pertence eternamente a um planeta. Ele pertence à lei do progresso. Os mundos são escolas temporárias, ambientes pedagógicos compatíveis com o grau de cada um. Isso muda completamente a visão de identidade. Não somos apenas cidadãos de um país ou de um planeta. Somos consciências em desenvolvimento dentro de um universo vasto. Essa perspectiva amplia a fraternidade e reduz o orgulho humano. A Terra deixa de ser o palco exclusivo da vida inteligente e passa a ser um capítulo dentro de uma história muito maior. Kardec também ensina que a migração entre mundos ocorre conforme necessidade evolutiva. Espíritos que avançam moralmente podem reencarnar em mundos mais elevados, onde as provas são mais sutis e a convivência é mais harmônica. Espíritos que ainda precisam de experiências mais intensas podem permanecer em mundos de provas e expiações. Não é punição, é adequação pedagógica. A justiça divina não castiga, ela educa. Agora, uma questão que costuma tocar profundamente: se existe essa lei de progresso universal, isso significa que o destino final de todos os espíritos é a perfeição relativa. Não existe condenação eterna. Não existe estagnação infinita. Existe aprendizado contínuo. E isso inclui todos os níveis da criação, desde o princípio inteligente mais simples até os espíritos mais elevados. É aqui que a reflexão sobre os animais se conecta novamente. O princípio inteligente que hoje anima o reino animal não está excluído desse destino. Ele está em fase preparatória. Ele ainda não possui consciência moral plena, mas caminha na direção dela. E nós, humanos, estamos apenas alguns degraus à frente, não no topo absoluto. Essa percepção gera humildade. Leon Denis reforça essa visão ao falar da alma como centelha divina destinada a tornar-se foco de luz. Ele descreve a evolução como expansão da consciência, onde cada experiência amplia a capacidade de compreender, amar e agir com justiça. Para Denis, a dor não é punição, mas instrumento de crescimento. O universo não é tribunal permanente, é oficina de aperfeiçoamento. Quando pensamos na ideia de reencontros entre espíritos que passaram por diferentes mundos, percebemos que os laços não são limitados por espaço físico. A afinidade moral é o que aproxima consciências. Não importa o planeta, importa o grau vibratório, a sintonia interior. Essa ideia é profunda porque desloca o foco da curiosidade exterior para a transformação interior. E aqui surge uma pergunta delicada: se a evolução é universal e contínua, qual é o papel do sofrimento dentro desse processo? Kardec explica que as provas e expiações têm função educativa. Não são castigos arbitrários, mas oportunidades de aprendizado. Em mundos mais elevados, a dor tende a ser menos intensa porque o grau de ignorância já é menor. Em mundos mais atrasados, as experiências costumam ser mais ásperas porque a consciência ainda está despertando. Isso coloca a Terra numa posição interessante. Segundo a visão espírita, estamos num processo de transição moral. Convivem aqui espíritos muito diferentes em grau de evolução. Isso explica as contradições humanas, atos de extrema crueldade e gestos de amor sublime coexistindo no mesmo planeta. Não é caos sem sentido, é diversidade de estágios numa mesma escola. Talvez o ponto mais transformador dessa parte seja perceber que nada é fixo. Nem o planeta onde você vive, nem o estágio moral onde você está, nem o nível de compreensão que possui hoje. Tudo pode crescer. Tudo pode mudar. E a responsabilidade pessoal aumenta na medida em que entendemos isso. Eu quero saber, essa ideia de que o universo é uma escola com múltiplas salas te dá mais esperança ou mais questionamentos? Deixa aqui nos comentários o que você sente quando pensa que a vida pode ter começado muito antes desta existência e pode continuar muito além deste planeta. E aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que sempre disse que estamos sozinhos no universo, porque essa reflexão pode abrir horizontes inesperados. Existe uma consequência silenciosa em tudo o que foi dito até aqui. Se a evolução é progressiva, se o espírito não retrocede, se os mundos são escolas e não prisões, então a vida deixa de ser um acidente biológico e passa a ser um projeto moral. E é exatamente aqui que muitas pessoas começam a sentir um deslocamento interior, porque essa visão exige responsabilidade. Não basta perguntar se o inseto tem alma ou se o humano pode voltar a ser animal. A questão mais profunda passa a ser: o que eu estou fazendo com a consciência que já tenho? Allan Kardec insiste que o despertar da consciência moral é o divisor de águas. No momento em que o princípio inteligente atinge a condição humana,
ele passa a perceber a diferença entre agir apenas por impulso e agir por escolha refletida. E essa percepção não é um detalhe. É o que transforma o ser em agente do próprio destino. Antes disso, a evolução acontece quase que automaticamente, guiada pelas leis instintivas. Depois disso, ela passa a depender, em grande parte, das decisões conscientes. Isso também ajuda a compreender por que a reencarnação humana não é simples repetição mecânica. Cada existência traz provas compatíveis com o estágio do espírito. Em mundos mais primitivos, as experiências podem ser mais ligadas à sobrevivência e à consolidação da razão. Em mundos como a Terra, as provas envolvem conflitos morais complexos, egoísmo, orgulho, vaidade, poder, perdão, solidariedade. Em mundos mais avançados, os desafios são mais sutis, ligados à ampliação do amor e da cooperação. Quando Kardec fala que o espírito não retrograda, ele não está apenas negando a ideia de voltar a ser animal. Ele está afirmando que a própria consciência não se desfaz. Você pode ignorá-la, pode abafá-la, pode agir contra ela, mas ela não desaparece. E isso é profundamente consolador e, ao mesmo tempo, exigente. Consolador porque ninguém perde o que já conquistou em termos de percepção moral. Exigente porque não há como fingir ignorância indefinidamente. Outra consequência dessa visão é a maneira como entendemos justiça divina. Se todos os seres caminham para a perfeição relativa, então não existe favoritismo. O espírito mais elevado já foi simples e ignorante. O espírito mais atrasado será, um dia, consciente e amoroso. Não há exclusões eternas. Há estágios diferentes. Isso elimina a ideia de condenação perpétua e substitui por educação contínua. Leon Denis aprofunda essa compreensão ao afirmar que a alma é construída através da experiência. Ele descreve a consciência como chama que cresce à medida que enfrenta desafios, supera dores e desenvolve compaixão. Para ele, a evolução não é apenas intelectual, é sobretudo moral. A inteligência pode crescer rapidamente, mas o amor consciente exige tempo, renúncia e aprendizado. E aqui está um ponto essencial: o destino final do espírito não é apenas saber mais, é amar melhor. A perfeição relativa não é domínio técnico sobre o universo, é harmonia com as leis divinas. É agir espontaneamente pelo bem, não por obrigação, não por medo, mas por compreensão profunda da unidade da vida. Quando olhamos para os animais sob essa perspectiva, percebemos que eles estão na fase de preparação para essa consciência. Eles desenvolvem sensibilidade, vínculo, organização social, lealdade. Tudo isso é base. Nós já estamos na fase da responsabilidade moral. E isso muda a forma como enxergamos nossas escolhas diárias. Se existem mundos mais avançados, significa que há sociedades onde o ódio foi superado em grande parte. Se existem mundos mais simples, significa que há estágios iniciais de aprendizado acontecendo agora em algum lugar do cosmos. A criação inteira está em movimento. Não há estagnação universal. E talvez a pergunta mais honesta que nasce disso tudo seja esta: se a evolução é inevitável, por que ainda resistimos tanto a evoluir moralmente? A resposta espírita não é acusatória. Ela reconhece que o ego ainda é forte, que a ignorância ainda pesa, que o medo ainda domina muitas decisões. Mas também afirma que cada escolha consciente acelera o processo. A visão kardecista não transforma o ser humano em centro absoluto da criação, mas também não rebaixa mero acidente biológico. Ela o coloca como aprendiz responsável dentro de uma obra maior. E isso traz dignidade. Você não é resultado de acaso, nem peça descartável. Você é consciência em construção. Eu quero saber uma coisa muito sincera. Depois de tudo isso, você sente mais responsabilidade ou mais esperança? Escreve aqui qual parte mexeu mais com você até agora e verifica se você já está inscrito no canal, porque muita gente acompanha esses conteúdos há meses e esquece de se inscrever. Ativa também as notificações para não perder os próximos vídeos, porque essa sequência de reflexões ainda vai ficar mais profunda.
Chegamos ao ponto em que todas as perguntas iniciais começam a se encaixar como peças de um grande mosaico. Você perguntou se todos os seres vivos têm alma, se o humano pode voltar a ser animal, se existem espíritos em outros planetas que já viveram aqui. E a resposta, segundo Allan Kardec e ampliada por Leon Denis, revela algo muito maior do que simples curiosidade espiritual. Revela uma visão coerente, progressiva e profundamente moral da existência. Sim, todos os seres vivos possuem um princípio espiritual. Mas esse princípio não está no mesmo estágio em todos. No animal, ele é inteligência em elaboração. No ser humano, ele já é espírito consciente, com razão e livre-arbítrio. Essa é a diferença essencial. A partir do momento em que o princípio inteligente alcança a condição humana, não há retrocesso para o reino animal. A evolução é progressiva, contínua, irreversível. Pode haver estagnação temporária, pode haver quedas morais, mas não a perda da condição espiritual conquistada. Isso muda completamente a maneira de enxergar a justiça divina. Deus, na visão espírita, não cria seres prontos nem condena eternamente. Ele estabelece leis de crescimento. A ignorância inicial não é culpa, é ponto de partida. A consciência moral não é privilégio, é conquista. E o destino final de todos os espíritos é a perfeição relativa, alcançada através de experiências sucessivas. Quando ampliamos o olhar para o universo, entendemos que a Terra não é exceção isolada. Existem mundos em diferentes estágios. Espíritos podem migrar entre eles conforme seu grau de amadurecimento. Não estamos presos a um único planeta como se fosse destino definitivo. A vida é cósmica. A jornada é maior do que qualquer fronteira geográfica. E talvez a parte mais transformadora dessa compreensão seja perceber que nada na criação é inútil. O inseto, o animal, o ser humano, todos estão inseridos na mesma lei de progresso. O animal de hoje não é o humano de amanhã de forma direta e imediata, mas o princípio que anima o reino animal caminha, ao longo de eras, para a consciência humana. E nós, que hoje já possuímos essa consciência, estamos apenas em estágios iniciais de algo muito maior. Leon Denis acrescenta um elemento que ilumina ainda mais essa visão. A evolução não é apenas intelectual, é sobretudo moral. O conhecimento amplia a mente, mas é o amor que amplia o espírito. O destino final não é apenas saber mais, é amar com lucidez, agir com justiça espontânea, viver em harmonia com as leis divinas. A consciência cresce até tornar-se cooperação consciente com a obra da criação. Isso também responde, de forma indireta, à angústia que muitas pessoas sentem ao observar o sofrimento no mundo. Se a vida é processo, se a evolução é contínua, então a dor não é abandono divino. É etapa de aprendizado. Não é castigo eterno, é experiência educativa. E à medida que o espírito amadurece, as provas tornam-se mais sutis, menos violentas, mais ligadas ao aperfeiçoamento interior do que ao choque exterior. No fim das contas, a pergunta sobre ter alma deixa de ser técnica e passa a ser existencial. O que define nosso estágio não é apenas estar vivo, mas o grau de consciência que desenvolvemos. O animal vive. O humano vive e sabe que vive. O espírito evoluído vive e compreende por que vive. E aqui está a grande síntese. A criação inteira é um movimento em direção à luz da consciência. Nada regride, nada é descartado, nada está fora da lei do progresso. Estamos todos em caminho. Alguns poucos passos à frente, outros alguns degraus atrás, mas todos sob a mesma lei. Eu quero te deixar com uma última reflexão. Se você sabe que não há retrocesso espiritual, que cada escolha consciente conta, que cada gesto de amor acelera a própria evolução, que tipo de decisão você começa a tomar a partir de agora? Escreve aqui nos comentários qual foi a maior descoberta dessa jornada para você e compartilha esse vídeo com alguém que sempre se perguntou se a vida termina no corpo. E se essa conversa abriu sua mente de alguma forma, deixa seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar pessoas que ainda estão procurando respostas. E assim, talvez a pergunta que parecia curiosidade se transforme em consciência.
Se a vida é maior do que um corpo, então cada escolha que fazemos carrega um peso eterno. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, deixe seu comentário contando o que mais mexeu com seu coração. Curta o vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas e compartilhe com alguém que também busca respostas além do visível. Nos vemos no próximo episódio dos Segredos de Vidas Passadas. Porque a jornada da alma continua.